Obrigado por me acompanhar em mais um Turismo em Destaque. Sem dúvida alguma que a decisão do Conselho da União Europeia, ou mais concretamente dos Assuntos Gerais da União Europeia, de recomendar a todos os Estados-membros a livre circulação para os cidadãos que sejam portadores de um certificado digital a partir do dia de hoje, a partir de 1 de fevereiro, foi a melhor das notícias que o turismo, sobretudo que o turismo europeu, podia ter recebido a semana passada. Convirá também dizer que, praticamente em paralelo, o governo britânico também anunciou que a partir do próximo dia 11 de fevereiro levantará todas as normas que tinha em vigor para quem já esteja vacinado, entenda-se para quem tenha a vacinação completa, que assim apenas passará a ser obrigado a realizar um teste rápido 48 horas após a chegada ao país. Ora, assim sendo, a maioria dos países europeus, doravante, vai estar em condições de facilitar as viagens a todos os cidadãos que sejam portadores de um certificado digital Covid, comprovando que já têm a sua vacinação completa, que já recuperaram da doença ou que realizaram um teste rápido até 24 horas antes de viajar com resultado negativo ou um teste PCR até 72 horas antes de viajarem, igualmente com resultado negativo, isentando-os, assim, do cumprimento de quaisquer restrições adicionais à sua circulação ou até à realização de testes suplementares ou, eventualmente, em alguns casos, do cumprimento de quarentenas. Acresce a tudo isto que os certificados de hoje em diante passam a ter uma validade de 9 meses. Ora, esta importante decisão para o turismo vale ainda a pena destacar dela 4 aspectos que eu considero muito importantes. O primeiro tem a ver com o facto de, embora a muito custo, finalmente parece que o turismo fez convencer ou valer os seus argumentos junto das autoridades comunitárias, respaldado que estava nas evidências que têm vindo a ser dadas e anunciadas pela própria comunidade científica, de que já não fazia mais qualquer sentido continuar a pôr a tónica da situação no nível de epidemiológico verificado em cada local de origem, mas que aquilo que sim faz sentido é colocar a tónica, colocar o foco no estatuto sanitário de cada indivíduo, isto é, de cada pessoa. Um segundo aspecto que vale a pena e merece ser destacado é que estamos apenas perante uma mera recomendação, o que quer dizer que a mesma pode ou não ser seguida por cada um dos Estados-membros, uma vez que ela em si mesma não é uma obrigação. O que quer dizer que podemos continuar a ter uma União Europeia neste aspecto de acessos e de viagens a diferentes velocidades, como infelizmente se tem vindo a verificar até aqui. O que nos leva a um terceiro ponto que tem também relevância, é que houve países que, de imediato, assim que tiveram em posse desta recomendação, de imediato reagiram, como é o caso da Dinamarca e da Grécia, atuando em linha com a recomendação desta mesma medida, ou até outros, fora da União Europeia, até fora do continente europeu, por exemplo, no norte da África, como é o caso de Marrocos, que de imediato tiveram a percepção do alcance desta medida e se posicionaram para dela tirarem a maior vantagem económica e, sobretudo, turística possível e, assim, conseguirem posicionar-se nos mercados internacionais. Um quarto e último aspecto tem a ver com o facto da decisão das autoridades europeias e das autoridades britânicas ter de imediato feito disparar as reservas das viagens internacionais, nomeadamente para a próxima Páscoa, numa situação como muito idêntica àquela que eu aqui havia antecipado como sendo o cenário mais provável há 3 semanas no episódio 60 do Turismo em Destaque.
Duas notas finais para concluir. A primeira para referir que Portugal, porventura mais entretido com a campanha eleitoral, acabou por pouco ligar a esta recomendação e, sobretudo, pouco valor dar ao alcance e ao impacto turístico que a mesma pode ter, pois, até ao momento em que estou a gravar este episódio, o nosso país mantém a obrigatoriedade, que está em vigor até ao próximo dia 9 de fevereiro, de, para além do certificado digital, quem pretenda entrar por via aérea no nosso país ser obrigado a apresentar ou um teste PCR ou um teste de antigênio com resultado negativo. E uma segunda e última nota para referir que seria muito importante que esta recomendação fosse generalizada a todos os demais países fora da União Europeia, cujos cidadãos também tenham o respectivo certificado digital, sobretudo o certificado digital que comprove, pelo menos para aqueles que comprovem que tomaram as próprias vacinas que foram autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento. É que, de entre eles, encontram-se países como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Austrália, como o Brasil, como o Japão, ou seja, todos mercados muito, mas mesmo muito importantes para o turismo europeu. De facto, é uma verdade incontornável, é que neste momento temos 1.200.000 pessoas confinadas devido à Covid-19 no nosso país. E agora que as eleições já passaram, vale a pena, com a cabeça mais fria, que os partidos políticos e, de alguma forma, a classe política em geral possa refletir sobre aquilo que se passou durante a última campanha eleitoral e até na preparação do próprio ato eleitoral, já que o exemplo que deram foi, na minha opinião, mau, para não dizer mesmo péssimo, e, em alguns casos, até a roçar o vergonhoso. A sustentar uma afirmação como esta tão contundente estão várias evidências. Por um lado, a sucessiva prevaricação das normas e regras de segurança sanitária, como seja o distanciamento social, o uso de máscara ou até a higienização das mãos, que diária e constantemente foram sendo violadas à vista de todos. Veja-se o que aconteceu nos comícios, o que aconteceu nas arruadas, o que aconteceu nos almoços, nos jantares, nas festas e até na própria noite eleitoral. Tudo, é certo, isto teve cobertura legal e até condicional. Mas também não menos verdade é que nada disto teve qualquer respaldo ético ou até moral. Por outro lado, é também um facto o desleixo do Parlamento não ter, antes de dar por encerrados os seus trabalhos, solucionado a questão da votação de todos quantos estivessem confinados, seja por infecção, seja por mera precaução, acabando, à última da hora, por deixar esta decisão nas mãos do Governo, que acabou por permitir que as pessoas que estivessem nessas condições pudessem sair para votar. Ora, eu espero sinceramente que tal não aconteça, mas se de hoje para amanhã fomos forçados a um novo confinamento, a pergunta que se coloca é se alguém o cumprirá. Se alguém deixará de sair de casa ou porque está infectado ou porque está em vigilância para ir tomar um café ou para fazer uma simples compra. Sinceramente, creio que a maioria das pessoas não o fará, não acatará essa sua limitação. Por outro lado ainda, foram estes mesmos partidos e estes mesmos políticos que acharam que, por vezes, por exemplo, nos restaurantes, o vírus atacava mais a determinados dias e a determinadas horas do que noutros. Ou que nos hotéis se podia dormir, mas o pequeno almoço só podia ser tomado nos quartos. Ou que ainda exigem a obrigatoriedade de testes negativos a quem chegue de avião ao nosso país, pois quem chega por qualquer outro meio ou através de qualquer outra fronteira está aparentemente isento de contrair o vírus. Em suma, e ao que parece, o voto vale mais, vale mesmo muito mais do que a vida humana, do que a economia, do que as empresas, do que o emprego, para já não falar sequer do turismo. E não nos podemos esquecer que o exemplo, esse,
vem sempre de cima. E esta é uma situação que não se pode repetir pelas repercussões que pode ter no futuro, já que do passado a única coisa que sabemos é que a pandemia e o pico dessa pandemia, que era para ser atingido de acordo com os dados da comunidade científica, acabou por resvalar em cerca de 10 dias. Se esse avanço do pico da pandemia, se esse resvalar para a frente do pico da pandemia foi ou não provocado pela campanha eleitoral, essa creio que é uma boa e pertinente questão que todos nós gostaríamos de ver respondida. Marcamos novo encontro para a semana. Até lá, por favor, continue a proteger-se e já sabe, se quiser manter a par daquilo que de mais importante acontece no turismo, pode subscrever gratuitamente uma das plataformas cujo endereço aparece já em seguida.